Olá, seja bem-vindo ao canal e vamos de pós-ENEM 2022. Voltei, achei que vocês acharam que eu tinha abandonado, né? Faz um tempinho que eu não gravo vídeo pra cá. Mas nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a prova, minhas impressões sobre a prova do ENEM 2022. E, claro, assim, eu não quero ativar gatilho em ninguém, eu vou falar como foi meu desempenho, mas a hora que eu for falar, eu já falo, eu dou um aviso, aí se você não quiser saber, você não vê essa parte do vídeo, tá bom? Pra deixar separado. Que a ideia é assim, não é comparar, não é ativar gatilho em ninguém, porque essa prova, assim, foi complicada, né? No mínimo, falando assim, no mínimo, ela pegou muita gente de surpresa. Então eu vou deixar separado por causa disso. E outra coisa muito importante antes de começar a falar qualquer coisa, lembrar que eu fiz o Enem 2022, mas eu não estou concorrendo a nada, tá? Eu não vou usar essa nota pra nada. Eu não pretendo trocar de curso. Estou muito feliz onde eu tô fazendo medicina na Unesp. Então, assim, é simplesmente pra falar minha opinião sincera, né? Que eu acho que eu devo isso pra vocês que me acompanham aqui. Minha opinião sincera sobre a prova e como foi meu desempenho, o que esperar, né? Um ano sem estudar, o que aconteceu. Então vamos lá. Bom, vamos falar aqui do dia 1, eu peguei o caderno amarelo, tá? Eu tentei seguir, assim, a mesma estratégia que eu segui o ano passado pro Enem, um ano destreinada, então eu falei, eu vou tentar seguir o que eu já tô acostumado, que sempre funcionou pra mim, né? Assim, sem fazer simulados, eu já esperava que o meu desempenho fosse um pouco diferente, né, do ano passado, mas falando de minha impressão da prova, como foi a prova? Prova dia 1. A primeira coisa que eu notei quando eu abri a prova, né, amarelinha, sempre gosto de tentar adivinhar o caderno. A primeira coisa que eu fiz foi ir pro tema de redação. E eu vi o tema de redação, que a propósito eu achei maravilhoso, tá? Adorei o tema de redação, achei bem padrão Enem. Em geral, as duas provas estavam padrão Enem. Não nada que você não esperasse que o Enem pudesse trazer, tá? Então essa é a minha opinião. Mas assim, falando especificamente da redação, eu gostei bastante. Eu acho que muita gente vai bem nessa redação. Se você estudou redação, você com certeza deve ter achado um tema assim, fácil de trabalhar. É claro que sempre tem aquela tendência de tangenciar o tema. Os termos utilizados, né, povos e comunidades tradicionais também é um pouco mais complicadinho de achar sinônimos, mas nada assim que fosse tão complicado. Eu acho que até que a redação desse ano foi mais fácil que a do ano passado, 2021, tá? Então, assim, eu gostei bastante do tema de redação. Acho que surpreendeu um total de 0 pessoas. Gostei bastante. Falando em linguagem, né? Depois da prova na prova de redação, eu fui tentar ver linguagem, mas eu olhei linguagem e falei, pesadinha como sempre, né? Bastante textos. Eu decidi pular essa prova de linguagem e fui pra humanas. Mas assim, quando eu fiz as linguagens, eu notei, sabe quando você vai resolver alguma coisa na sua vida e parece que tá meio nebuloso, que assim, tem aquele clima meio estranho. Assim, a prova de linguagem ela não fugiu do padrão, mas ela tinha muitas questões confusas, questões que eu fiquei pensando, pera, mas essa resposta pode ser certa, mas aquela outra também pode ser certa. Então, assim, eu fui muito no feeling de o que o autor que fez a questão queria, mas eu achei essa prova bem nebulosa, assim, é padrão esperado de linguagens que você chega e se depara, fica em dúvida entre duas, assim, mas nada que fugiu do padrão. Eu acho que, assim, as estratégias que a gente conhece hoje para estudar linguagens dá pra manter, tá? Não varia, não precisa variar muito isso, não. Eu acho que a prova no próximo ano vai vir muito parecida também. Acho que não surpreendeu também nada. Comparado com o ano passado. Comparado com o ano passado, eu achei os textos um pouco mais leves, né? Um pouco menores do ano passado. Acho que eu sofri mais fazendo a prova de linguagens. Só que ainda tem, que nem eu falei, essa questões meio confusas, sabe? Que tem aquela questão do cachorro. Um exemplo, eu acho que melhor. Um exemplo, deixa eu achar ela aqui. Tem essa questão aqui, ó. A questão na minha prova era 30. Tá, eu acho que foi uma questão assim super confusa. Eu não sabia se eu tinha que adotar os animais, é claro que é uma coisa boa, então provavelmente você espera que você tenha que adotar, você nunca vai esperar que eu nem fale contra. Mas eu não sabia se eu tinha que adotar ou deixar ele vivendo como um cachorro de comunidade, porque a questão vem assim, sabe, com um ar. Acho que eu até errei essa questão. Deixa eu olhar aqui. Eu errei essa questão. Mas assim,
eu achei uma das questões mais confusas da prova, assim, né? Então acho que linguagem tava muito assim. E humanas? Humanas, como eu não estudei, assim, nada em 2022 agora, né? Nada de teoria, que eu tava acostumada, então tinha muita coisa que eu não lembrava, mas eu esperava história um pouco mais, assim, específica de história, sabe? Trazendo um pouco mais de Vargas, especificamente da era Vargas, ou especificamente de Brasil colonial, ou especificamente de filósofos mais modernos, que é a Hannah Arendt, eu achei muito legal, assim, gostei bastante. Mas eu achei que a parte de humanas, ela trabalhou bastante geografia, mas não trabalhou tanto história ou filosofia como esperado, sabe? Ela deu uma fugida, não que não seja padrão Enem, tá? Eu achei que tá padrão Enem, eles não vão fugir da prova, do tipo de prova, mas também fiquei com essa coisa, nossa, eles já exploraram uns temas um pouco diferentes do que eu esperava que explorasse. Então já é uma boa análise pra prova do dia 1, sabe? Ela não fugiu do que você espera do Enem, mas ela explorou um outro viés, um outro conjunto de temas, digamos assim, tá? Então, resumindo, eu achei o dia 1 assim muito padrão do Enem, não fugiu nada do Enem, mas com esse ar um pouco confuso da prova, talvez um pouco inesperada, fora a redação. Então eu acho que isso pode fazer com que muita gente tenha errado questão por bobeira, sabe? Por ficar em dúvida entre duas. Aí, agora falando sobre o dia 2, que eu peguei o caderno cinza. Assim, o dia 2 ele manteve esse ar inesperado, com algumas questões confusas, tá? O enunciado bastante confuso, algumas questões no Enem no dia 2. Então eu acho que ele manteve isso de temas esperados. Novamente, não achei que a prova fugiu. Se você para e pensa, nas duas provas do Enem, eu achei que o conteúdo cobrado foi muito legal, tá? Sinceramente, eu achei as provas muito... Fora o ar confuso, eu achei as questões legais do jeito que eles cobraram. Só que, se você para pra pensar, e você pensa que Enem, teoricamente, é pra ensino médio, principalmente ensino médio de escola pública, né? Pessoa que não tem condição de pagar a faculdade particular, essa prova acaba sendo muito elitista, porque ela tá cobrando conteúdo específico que nem de longe é ensinado nas escolas públicas até o nível do ensino médio, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu achei muito decepcionante do Enem, tá? Esse ano. Na verdade, os outros anos a gente já sabe que vem isso, mas esse ano ficou muito gritante, sabe? Se eu pensasse, eu formando no ensino médio hoje, no ensino médio que eu formei, e olha que eu formei numa escola ainda técnica, você pensa que é um pouquinho melhor, mas é pública. Nem de longe eu vi metade dos conteúdos que caíram na prova, sabe? Então isso é uma coisa que realmente para se pensar e acho muito decepcionante no quesito da prova do Enem. Mas falando no dia 2 a natureza me deu uma surra, achei mega difícil, assim, novamente, não foge do que o Enem propõe, só que explorou temas diferentes. São temas que eu esperava que explorasse, mas eu não estudei nada também. E quem pegou o caderno cinza sabe que as primeiras questões, assim, que caíram já de natureza, no caderno cinza, são questões muito teóricas, sabe? Questões que você fica em dúvida também, se você não lembra exatamente o conceito que tá perdido naquela questão. E se você não lembra o conceito, você vai eliminando algumas ali mais absurdas, você fica em dúvida entre duas. E, né, eu fico em dúvida entre duas, eu marco errado. Então, assim, naturezas eu achei difícil pra um nível ensino médio, tá? Bem pesado, se você não tá há anos num cursinho, muitos dos conteúdos você nem viu, né? A verdade é essa. Mas, mesmo quem tá há anos no cursinho, com certeza não deve ter tido o desempenho que esperava, sabe? Muita gente decepcionada com isso, então eu achei, assim, naturezas, nesse sentido, a prova é muito bonita, tá? Mas na realidade brasileira ela não se encaixa, tá? Essa é a minha opinião, assim, pode falar o quanto você quiser que a prova é muito boa, que a prova seguiu os conteúdos que tá lá no edital, só que se você pensa na realidade brasileira, né, de ensino brasileiro, principalmente nos últimos anos, você vê que essa prova acaba sendo bastante injusta, tá? Então, foi isso que eu achei, natureza, uma prova bonita, confusa e injusta, tá? Essa é a verdade, essa é a minha opinião. Falando em matemática, olha, assim, natureza, geralmente minha estratégia no segundo dia é começar por naturezas e gastar 1h30 nela. Já gastei 2 horas quase, sabe? Então isso já me atrapalhou em matemática.
Eu já tava assim, um ano sem treinar simulado, já imaginei, nossa, eu fui pra prova sabendo que talvez eu não conseguisse terminar a prova inteira. E tá tudo bem, né? Porque eu não vou dar a nota pra nada, né? Mas assim, se eu tava pensando que não ia conseguir terminar, e eu treinei bastante simulados em 2021, imagina quem treinou esse ano e ainda tava pensando que não ia terminar, ou que não conseguiu terminar, sabe? É bem decepcionante pensar assim. Mas em matemática eu achei que o conteúdo em si cobrado foi bastante, assim, próximo do que matemática cobra todos os anos. Caiu menos questões fáceis de média, os gráficos estavam chatinhos, as de análise combinatória, de probabilidade estavam chatas de verdade. Eu ia falar uma coisa. Tava, assim, bastante complicadas de fazer, tá? Então eu acho que isso pegou bastante. Os textos de matemática estavam muito longos. Então, assim, eu acho que isso acabou pesando. Geralmente, se você era muito rápido em matemática, você deve ter gastado mais tempo do que esperado, né? Então eu achei isso foi muito sacanagem. Fora as questões de projeção ortogonal. Gente, as questões de projeção ortogonal estavam muito difíceis. Eu pensei em cortar a prova, que era uma ótima ideia que eu vi o ano passado. Mas eu não cortei, fiquei com medo, também tava cansada dessa prova. Falei, deixa. Então, tipo, acabei errando bastante questão de projeção ortogonal, porque eu sou péssima em projeção ortogonal e porque as questões estavam muito difíceis e eu devia ter cortado a prova. Então, assim, dica já pro Enem 2023. Se cair questão confusa, por exemplo, aquela do dados, ou aquela outra de... Qual que era a outra que dava pra cortar? Tinha duas questões que dava pra cortar. A do quadrado que dava o círculo. Essa aqui. Corta. Faz um recortezinho na prova, tá? Não vai ser eliminado por isso, mas faz crédito por garantia, né? Nunca se sabe. Mas assim, corta e resolve, porque cada questão ganha, melhora sua nota, né? Então assim, pensando no dia 2, novamente, eu achei a prova válida para um vestibular, né? Se você pensa em vestibular tradicional, mas injusta e bastante elitista nesse quesito de cobrar conteúdo. Assim, se você vai cobrar isso numa prova, no Enem, que é um exame nacional do ensino médio, que é uma prova que se propõe a inserir alunos do ensino médio de todas as classes sociais numa faculdade pública que não precisa pagar nada, se você propõe essa prova, eu acho assim, melhora seu ensino, tá? Melhor, não tem nem o que falar. É simplesmente o ensino público, né, do Brasil é péssimo se você se depara com o Enem e não dá pra aceitar isso, tá? Infelizmente é uma realidade assim que eu acho que tem que pontuar e cada ano que passa o Enem deixa claro que ele não foi feito para o ensino público que ele propõe, né? Não foi feito para uma pessoa que tá agora saindo do ensino médio de 18 anos, no ensino médio público, conseguir fazer uma boa nota nessa prova, sabe? A realidade é essa, só com o ensino público, sem buscar nada extra. Acho isso uma coisa muito injusta de pensar da prova, né? Ainda mais se ela leva o nome de Exame Nacional de Ensino Médio. Então, então essa foi a minha opinião sobre o Enem. Como eu disse, eu acho que a prova vem mais complicada que os anos anteriores, assim, mais confusa também. Então, os acertos vão cair. Não acho que as notas de corte vão cair, porque eu acho que o TRI vai recompensar essa queda valorizando menos acertos, tá? Então, assim, eu não acho que você possa ter esperança de cair corte tanto, muito, muito, muito. Pode cair um pouquinho, mas não muito. Mas seus acertos, independente, tipo assim, se você acertava 150, 140 agora, vão ser valorizados quase que no mesmo nível, sabe? Então eu acho que assim, que dá pra ter esperança mesmo que você acertou menos do que eu esperava. E agora, assim, é a segunda pedacinho assim, do vídeo que eu vou falar como que eu fui. Quantas questões eu fiz em cada uma dessas provas do Enem 2022. Lembrando que, de novo, eu não estou concorrendo a nada. Então, se você não quiser ver, não veja, tá? Pausa esse vídeo agora. E deixa pra ver um outro momento. Não ative gatilhos. Assim, se você nem corrigiu sua prova, você só tá ouvindo opiniões das pessoas sobre prova, não, nem gaste seu tempo vendo meus acertos, tá? Mas se você for decidir ver, tá? Fazendo suspense. Não se compare, tá? Assim, não tô falando que eu fui super bem, não, né? Longe do que eu esperava, né? Principalmente para essa prova, mas acho que se comparar é a pior coisa que você pode fazer agora, tá? Descansa e vamos, assim, planejar pra 2023 se você tiver que estudar, porque vai ter muita novidade aqui no canal, tipo, muito mesmo. Tô muito animada com várias coisas que eu quero propor pro 2023 aqui, pra ninguém chegar na prova de 2023 do Enem
que tem acompanhado os conteúdos aqui, chegue e tenha esse baque que foi 2022, né? Essa é a ideia. Deixa eu aproveitar para falar com quem também não é inscrito no canal e vai prestar o Enem 2023, já se inscreve no canal, porque vai ter muito conteúdo bom aqui, assim, pra não garantir que você vai chegar no Enem 2023 sem essa surpresa que aconteceu esse ano, tá bom? Então se inscreve no canal aí. Então vamos lá, vamos pros meus acertos. Quanto que eu fiz de acertos? Primeiro, dia 1. Assim, eu já falei tudo que eu podia, que eu queria mais, assim, sobre a prova do dia 1, então vou falar direto. Eu coloquei aqui atrás, tá? Em linguagens, eu fiz, surpreendentemente, 40 acertos, tá? Eu não esperava, porque o ano passado eu fiz 37, o ano passado eu tava estudando muito. Assim, eu fiz 37, esse ano eu entendi mais o nível da prova, assim, interpretei melhor, né? Então eu fiz 40 acertos em linguagens. E fiz 39 acertos em humanas, que foi bem mais baixo, foi 5 a menos que eu fiz ano passado. Ano passado eu fiz 44 em humanas, mas considerando que eu não estudei nada esse ano, ainda tava mantendo o ritmo da prova, né? Então, assim, eu gostei bastante, pensando que eu consegui resolver essa prova com uma certa mais tranquilidade com relação ao ano passado. Então, meu dia 1 foram 79 acertos, tá? 2 a menos do que o ano passado, que fiz 81. E agora, a surra do dia 2, gente. Não estudar natureza pesa muito mais do que não estudar humanas. Naturezas, eu também escrevi aqui, enquanto eu fui fazer a prova, eu tava anotando aqui pra mim e lembrando, tá? Naturezas, eu fiz apenas 28 acertos. Muitas questões eu troquei a resposta no final, questões que eu tinha certeza, mas que naquele nervosismo, então acho que muita gente deve ter feito isso também. Eu troquei vários pontos, várias questões da prova que eu teria acertado, então eu fiquei bastante chateada, mas, né, como eu disse, não tá valendo, e não vou ficar, né, falando nada sobre isso, porque eu sei que pra muita gente esses acertos não são tão ruins, também muita gente fez, então, assim, além da gente vai ser valorizado, né, eu acho que eu aceitei, já fiz a parte com meu 28, que é bem abaixo do que eu costumava fazer em naturezas. E matemática, por último, matemática, eu fiz 35 acertos, como eu disse, perdi as questões de projeção ortogonal, perdi questão fácil por erro de atenção, por causa de falta de prática é muito importante, mas eu ainda fiz os meus 35 acertos que eu achei, assim, pra mim, não ter estudado foi bem legal, eu gostei, tá? Mas assim, não significa nada, como eu disse. A prova em si tava mais chata, né? Eu chutei algumas questões também, foi bem confuso o tempo pra mim. Mas aí no total, pro segundo dia, eu fiz 63 acertos, que... Tá, eu não vou ficar assim sendo... reclamando, né? E também não vou tendo falsa humildade nem nada. É 63 acertos, são 10 abaixo do que eu fiz o ano passado. Então, tipo assim, eu vou dizer que eu não me decepcionei? Não vou, né? Porque eu realmente me decepcionei com os acertos, mas como eu disse, pro nível de prova, pra prova que tava, eu fiquei feliz também, tá? Então, no total, eu fiz 142 acertos, que são 12 acertos a menos do que eu fiz o ano passado. Mas foi esse meu resultado, tá? Eu aceitei ele, eu me surpreendi com o primeiro dia. E surpreendi também negativamente com o segundo dia. Mas, assim, como eu disse, não se compare, tá? Eu só tô contando aqui pra quem já me acompanha há algum tempo, já sabe, assim, que eu gosto de estar sempre sendo sincera, honesta aqui. Então eu não podia deixar de trazer meus acertos. Depois eu trago as notas também pra gente dar uma analisada com relação ao ano passado. Porque, assim, o Enem não é só sobre você estudar, é também entender a prova e também sobre estratégia de estudos, né? Então, é sobre você conseguir dominar em si esse concurso, né? Então, parte disso é você conseguir analisar a prova, comparar com os anos anteriores. Acho que o ponto agora é esperar, é descansar, é não ficar remoendo. Eu vou trazer mais vídeos agora para quem pretende continuar estudando, ou quem pretende começar a estudar o ano que vem, tá? Mas para esse vídeo foi isso, acho que já falei bastante, vai ficar meio longo, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, não esquece de se inscrever no canal aí, que vai ter muita coisa ainda por aqui, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.